Era como se a luz que acompanhará Gabriel Bortoleto durante boa parte da temporada tivesse começado a se apagar lentamente, de forma quase imperceptível no início, mas cada vez mais evidente conforme as corridas avançavam. O brilho inicial, que alimentava expectativas, manchetes e análises sobre o talento brasileiro, dava lugar a um período de questionamentos e dúvidas. A queda de rendimento não acontecia por um único motivo, mas por uma combinação silenciosa de fatores técnicos, emocionais e estratégicos que, somados, criavam um cenário mais pesado do que qualquer um dentro da equipe gostaria de admitir. Logo no paddock, a atmosfera ao redor do nome de Bortoleto começava a mudar. Se antes a narrativa era a do novato ousado que surpreendia rivais mais experientes e equipes com estruturas muito superiores, agora surgia um debate diferente. O que estava acontecendo com o jovem piloto que parecia destinado a uma ascensão tão rápida? Era como se a Fórmula 1 lembrasse a todos, da forma mais dura possível, que talento é essencial, mas não é o suficiente para enfrentar a brutalidade de um campeonato tão competitivo. A equipe insistia que o problema não era o piloto, mas sim o pacote como um todo. As atualizações introduzidas nas últimas corridas, que teoricamente deveriam colocar o carro em um novo patamar, não estavam funcionando como esperado. Em vez de melhorar a dirigibilidade, criaram um comportamento mais imprevisível. A janela de desempenho ficou mais estreita, exigindo um estilo de pilotagem extremamente específico, e o carro parecia rejeitar qualquer tentativa de adaptação. Isso cobrava emocionalmente de Bortoleto, que em certos momentos parecia lutar mais contra o próprio equipamento do que contra seus adversários. O jovem piloto, que no início da temporada transmitia uma calma quase desconcertante para alguém tão novo, passou a demonstrar sinais de frustração. As rádios revelavam um tom menos leve, menos confiante. As entrevistas pós-corrida mostravam um semblante mais fechado, mais introspectivo. Ele sabia que estava entregando tudo que podia, mas também sabia que não era suficiente para repetir o desempenho que o havia colocado no centro das atenções. Ao mesmo tempo, carregava o peso das expectativas, de uma torcida que reencontrara no brasileiro uma esperança genuína, e de uma equipe que via nele parte fundamental de seu projeto de reconstrução. Os engenheiros tentavam achar explicações técnicas para a queda de rendimento. Em algumas pistas, o carro parecia perder aderência de maneira abrupta no segundo setor. Em outras, o aquecimento dos pneus não ocorria na janela ideal. Houve corridas em que a equipe apostou em estratégias agressivas, tentando recuperar terreno, mas essas decisões acabaram aceitando mais riscos do que trazendo resultados. Era como se cada mudança que deveria aproximar a Sauber do pelotão intermediário acabasse produzindo efeitos contrários. E nesses momentos, era sempre Bortoleto quem estava lá, tentando extrair algo de um carro que não cooperava. Ao mesmo tempo, o lado psicológico começava a pesar. Na Fórmula 1, a confiança é tão importante quanto um motor potente ou uma boa aerodinâmica. Quando um piloto perde a sensação de controle absoluto sobre o carro, cada curva ganha um novo significado. Cada erro, por menor que seja, começa a parecer maior. Cada perda de tempo vira um fantasma que assombra a próxima volta. Bortoleto, mesmo talentoso e resiliente, sentia esse impacto. Não era algo que ele expressasse abertamente, mas quem convivia com ele percebia nuances diferentes na forma como caminhava pelo paddock, como conversava com os mecânicos, como encarava o painel de telemetria após as sessões. A imprensa também não ajudava. As primeiras matérias tímidas falando sobre oscilações naturais de um estreante logo evoluíram para interpretações mais duras, analisando cada detalhe, cada classificação abaixo do esperado, cada disputa perdida na pista. Alguns comentaristas começaram a questionar se a adaptação dele ao carro havia estagnado. Outros sugeriam que era apenas um ciclo natural, um momento de aprendizado comum a qualquer novato. Mas mesmo as análises mais compreensivas acabavam reforçando a mesma narrativa. Bortoleto tinha caído de rendimento, e a pressão só aumentava. A equipe, por sua vez, tentava blindá-lo. As reuniões técnicas se tornaram mais longas e detalhadas. A Sauber buscava formas de entregar a ele um carro mais previsível, mesmo que isso significasse abrir mão de performance bruta temporariamente. Era uma tentativa de reconstruir a confiança perdida, de dar ao piloto a sensação de que podia forçar sem medo de que o carro fosse reagir de forma inesperada. Ainda assim, a recuperação não era imediata. A Fórmula 1 não oferece tempo. Não oferece paciência. E cada final de semana que passava sem resultados concretos parecia aprofundar a sensação de que a temporada estava escapando pelos dedos. Para Bortoleto,
A maior dificuldade era conviver com o fato de que ele sabia do que era capaz, mas não conseguia demonstrar. O talento, tão evidente nos primeiros meses, permanecia ali, intacto, mas ofuscado por um momento técnico turbulento. Em alguns trechos de corrida, ainda era possível ver lampejos do piloto agressivo e decisivo que conquistava posições com confiança absoluta. Mas eram apenas lampejos, e não a constância necessária para construir resultados sólidos. Dentro do carro, ele sentia a diferença. As freadas não respondiam da mesma forma. A traseira escorregava mais do que deveria em curvas de média. O carro parecia perder performance em stint longos, especialmente com pneus médios. Era como se pequenas falhas se acumulassem, transformando-se em uma bola de neve difícil de parar. E mesmo quando uma sessão parecia promissora, um detalhe técnico, um erro de estratégia ou simplesmente uma situação de pista desfavorável surgia para comprometer o resultado final. O efeito disso tudo era um acúmulo de frustrações silenciosas. Uma sensação amarga que só quem vive a montanha-russa emocional da Fórmula 1 realmente entende. Mas ao mesmo tempo, havia também uma determinação crescente. Era visível que Bortoleto não estava disposto a aceitar a queda de rendimento como algo definitivo. Ele permanecia até tarde nos boxes, discutindo telemetria, revendo on-board, pedindo explicações detalhadas dos engenheiros. Ele sabia que o caminho para a recuperação não estaria apenas no carro, mas também na sua capacidade de se adaptar novamente, de encontrar novas formas de extrair performance. A equipe também acreditava nisso. Ninguém dentro da Sauber duvidava do talento de Bortoleto. E por isso, a queda de rendimento não era vista como um fracasso, mas como um obstáculo. Um daqueles momentos que definem carreiras, não pelo problema em si, mas pela forma como o piloto reage. Havia um clima de reconstrução, de entendimento de que, mesmo que o momento fosse ruim, era temporário. E no fim, era isso que dava profundidade ao momento de Bortoleto. Ele vivia a parte mais dura da carreira, aquela em que o piloto descobre que talento não garante estabilidade, que altos e baixos são inevitáveis e que a F1 é implacável com qualquer fraqueza. Mas também vivia um período que poderia moldar sua maturidade, sua resiliência e seu futuro na categoria. A queda de rendimento era real, visível e incômoda. Mas não era o fim. Era uma curva difícil no traçado longo da carreira. E como qualquer curva complicada, exigia precisão, calma e coragem. Exatamente aquilo que sempre fez de Gabriel Bortoleto um piloto diferente.